Existem 3 pontos principais que fazem com que uma mulher troque o seu marido bonitão por um morador de rua. E se você quer saber quais são esses motivos, vamos lá. Eu estou falando do caso onde Sandra, uma mulher muito bonita, mulher de um personal trainer bem forte, né, tal, traiu o marido com um morador de rua. Eduardo, personal trainer, encontrou os dois dentro do carro da esposa e, achando que se tratava de uma outra coisa, avançou sobre o morador de rua ali, dando pancada, com agressão, e aí o morador acabou indo para o hospital, né? E para começar, depois de falar sobre isso, o primeiro ponto na questão é o religioso. Pois a dita mulher do personal trainer, em um depoimento ao policial, ela diz que viu ali no morador de rua o rosto de Deus. E também disse ter recebido uma mensagem de Deus para ajudar o morador de rua, né? Engraçado, né? Que acho que a ajuda que Deus fala para dar não é essa, né? Mas vamos lá. Algumas igrejas têm o costume aí de mistificar as coisas e de ensinar errado aos seus seguidores, tá? Uma mistura bíblica com coisas que estão na Bíblia, coisas que são inventadas, e vira aquela mistura, né? E muita gente não tem aquela estrutura emocional e nem um conhecimento bíblico e acaba misturando tudo em uma coisa só. Eu conheço um caso aí de várias pessoas, né? Vários casos de manipulação onde as pessoas venderam tudo que tinha, deu para a igreja, entendeu? Largou o marido para ficar com o pastor, muitas coisas que eu já vi, né, na minha vida. E o pior de tudo, tem até um caso onde o cara matou o próprio filho e, para se justificar da violência, ele disse que estava usando a fé de Abraão, que foi Deus que mandou fazer isso, igual mandou Abraão, né? Tem base. Quando uma pessoa ela está bastante envolvida em uma causa, seja ela religiosa ou política, e até mesmo uma boa causa, como ajudar os outros, ela acaba perdendo um pouco aí da capacidade de pensar sobre as situações. E ela acaba sendo vítima facilmente de uma lavagem cerebral. Pessoas usam ela por causa desse bom motivo, né? O segundo motivo também muito importante, que na minha opinião foi a razão, é o motivo de emoção. Vamos supor então que por um momento ela tenha usado a primeira opção, né, que é a religiosa, como uma desculpa, que eu acho que aconteceu, não posso confirmar, mas ela usou a religião como desculpa, e que ela não tem um problema mental, tá? E que não tenha passado nenhuma lavagem cerebral na igreja dela, nenhuma confusão, tal, nenhuma hipnose, por aí vai. Então vem a segunda opção, que é essa, a emoção. O ser humano, ele é envolvido por emoção. A emoção chama o ser humano, mexe com ele, né? Quando um relacionamento ele começa a ficar monótono, com o passar do tempo fica chato, sem graça, aí já é o primeiro sinal que a emoção está acabando. E é nesse momento que a pessoa busca outras emoções. Mas como assim, talvez você me pergunte, a pessoa tem coragem de buscar a emoção em um morador de rua, né? Como assim? Como que a pessoa vai lá buscar emoção num morador de rua? No livro A Arte da Sedução, ele diz o seguinte: na beira de um rochedo, as pessoas costumam sentir vertigem, medo e ficam atordoadas. Por um momento, elas se imaginam caindo de cabeça. Imagina aí, às vezes você está andando ali numa ponte, aí você fala, ih, já imaginou se eu caísse daqui? É esse tipo de sentimento, tá? Ao mesmo tempo, em parte, elas se sentem tentadas. Não é quando você está passando e vê aquela tentação, sei lá. Apesar que nada justificar uma traição, o perigo de pegar um morador de rua, que pode trazer alguma coisa ruim, né? E também o perigo aí de o cara acabar encontrando os dois, mexe na emoção e deixa a coisa mais intensa. Talvez essa fantasia já estava na cabeça dessa moça e por isso ela resolveu fazer essa boa ação com o morador, né? O fato dela ter escolhido um carro, né, em um lugar onde as pessoas poderiam achar, e o marido que achou, facilmente, reforça só o que eu tô falando, né? É o fetiche pelo perigo, né? Muita gente tem esse fetiche. Claro que a emoção ela é muito importante, sim,
em um relacionamento, um pouquinho de perigo é muito bom, mas nunca deve ser, o perigo nunca deve ser tão grande ao ponto de arriscar a própria vida e colocando um cara dentro do carro, um cara desconhecido dentro do próprio carro, o risco que ela teve, se contar doenças e por aí vai. Ela poderia simplesmente, em vez de fazer essa aventura, ter conversado com o marido a respeito disso, e se o marido não topasse, ela tivesse, sei lá, separado dele, em vez de trair, né? E o terceiro motivo, que é provável, né, é tão raro como o outro, mas é provável, algumas pessoas motivadas pela raiva, tá, fazem coisas injustificáveis. Não sabemos o que de fato passou na cabeça dela ou o que passa no relacionamento, né? Eu repito, uma traição ela não é desculpa. Independente se essa traição foi feita pela mulher ou pelo homem, era melhor ela ter separado do cara antes, né? Mas talvez ela tenha escolhido vingar o marido da forma mais humilhante possível. E essa foi, viu? Fazendo com que ele tenha a sua imagem totalmente manchada. Tanto é que, eu volto a repetir, ela fez um lugar onde foi fácil do marido encontrar. Será que ela não tinha essa intenção? Que o marido encontrasse ela? Bom, existem várias perguntas a respeito desse caso, várias coisas, várias ideias, né, várias opiniões, e eu quero saber qual é a sua. Você acha que ela fez isso por vingança, fez isso por manipulação religiosa, ou que tem um problema psicológico, ou ela fez isso de puramente fetiche, né? Puramente aquela esquentou, né, as pernas dela. O que você acha, hein? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.